Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje temos que falar dos comentários nas redes sociais porque estão elevam xa, especialmente despois da pandemia, desenfreados. Como sabedes, estou a facer uma jornada analógica de detox, minimalismo digital e estou muitíssimo menos nas redes sociais, mas não no YouTube, estou muito tempo no YouTube a ouvir música, a ver vídeos longos, mas no Instagram, especialmente no TikTok, já estou muitíssimo menos tempo. O TikTok já quase não vejo, só vejo no computer, no browser, para não sofrer o scrolling infinito, vou diretamente a ver o criador que eu quero ver. E teño que dizer-vos que estive doente e na miña desesperação por não pensar e estar distraída, acabei a voltar a dar uma olhada à página principal do TikTok e eu vos juro que eu perdi neuronas, mas não com conteúdo que seria o normal, mas com os comentários. Malta, eu não entendo a psicologia de deixar comentários que são merda. Porque se chamam realistas, tantos comentários são innecessários e literalmente estão dirigidos a julgar e fazer dano à pessoa que está a criar o vídeo, que efetivamente há gente que posteia coisas na internet que não são boas, em muitos sentidos. Mas até que ponto, ou seja, tu vês um vídeo de uma pessoa não delgada, com um bocadinho ou muito sobrepeso, não importa, e a gente está a dizer-lhe que está a romantizar a obesidade porque está a comer uma salada e partilhar a comida no TikTok. Depois vês uma pessoa magra fazer um mukbang do McDonald's e come, que linda! Também há gente, obviamente, que comenta, não é saudável, não sei o quê, mas na maior parte dos casos, os comentários são absolutamente desenfreados em qualquer tópico, porque pensaria como coisas de política, ideologia, não. Todos os comentários, por cada comentário bom ou bem intencionado, porque às vezes uma escreve uma coisa e se lê de outra maneira, mas não tinha essa intenção, e se entende que podia ter outra intenção, não. Por cada comentário decente, normal, de pessoa com sentido comum, há como 1000 comentários horríveis e não sei o que está a suceder com a sociedade. Dizia, não sei se foi Zizek, porque ele já faz muitos anos isto, que a gente fala de que tudo se está convertendo em público porque a gente partilha demais, mas esta pessoa dizia, não, o público está a desaparecer e todo o espaço é sobre o privado, o qual é um problema porque no público é onde melhoramos todos e fazemos esforços comuns. Eu não entendo, ou seja, eu sou dessa gente que quase nunca deixa comentários porque honestamente não tenho muito o que dizer na maior parte dos vídeos que seja relevante para a conversação e que a gente realmente vai a ler. Eu não entendo e não consigo imaginar a psicologia de alguém vendo um vídeo qualquer e dizer, pois eu não faço assim, estás a fazer receitas de omelete? Pois eu não gosto de comer ovos. Pois não veias, é porque estás a ver se não gostas de comê-lo. Não entendo. Esta psicologia, para mim, é um mistério. Há gente que está a dizer que este é um resultado do individualismo extremo e de Main Character Syndrome, síndrome de personagem principal, que a gente está muito centrada em si mesmos. Acho que, por um lado, este tipo de mentalidade é humana, porque, ao final, vivemos como personagens principais das nossas vidas, mas sinto que está muito exagerado nos últimos tempos. E sinto que, especialmente depois da pandemia, como que uma parte, ou se calhar a população em geral, não recuperou de esse ter que estar online para fazer coisas constantemente e que isto levou de alguma maneira a contribuir a que o problema da gente fazendo comentários horríveis acrescentar de alguma maneira. Obviamente, eu tenho trabalhado em coisas online e sei que a gente desde sempre posteia coisas absolutamente horríveis, mas o que não entendo são que tu estás a ver um vídeo e não gostas, estás a ver um vídeo no TikTok, uma reel, um post de Instagram e não gostas, eu que sei, não gostas da cor roxa, do vermelho, e a pessoa está a levar coisas vermelhas e tu que pois eu não gosto do vermelho, então o teu outfit não está bom porque é vermelho.
A ninguén lle importa, a ninguén lle importa. E despois temos a xente que partilha as súas vidas nos comentários. Eu teño que admitir, veio moitos vídeos de tarot e o nivel de xente que describe as situações inteiras que está a pasar nos comentários é incrivelmente alto. Obviamente, hai xente que non ten ninguén con quen falar. Eu tamén moitas veces, unha das razóns pelas que fago vídeos de YouTube é que necesito falar con alguén, e non teño. Mas sinto que hai niveles e métodos e maneiras de fazer as coisas. Até esta xente que partilha demais, provavelmente porque necessita, nunca é tão má como a xente que faz esses comentários odiosos. E xusto ontem eu estava tamén a ver reseñas de libros, porque estive a ler os livros novos e ao meter a miña puntuação e tudo no Goodreads e no Amazon, tamén ves as reseñas. E sempre teño curiosidade por saber que pensa en xeral outra xente do livro que eu gosto, se teñen alguma perspectiva nova, etc. E malta, eu sentín que até nas reseñas de libros a xente teñe zero inteligencia emocional. Non gostei do protagonista, é estúpido. Ás veces o protagonista é estúpido, mas despois de ler o libro eu dix. Ou seja, fez cousas estúpidas, sim. Foron cousas totalmente humanas, tamén. E sinto que o que os comentários en xeral no internet están a refletir tamén é unha falta enorme de empatía, de inteligencia emocional, é de culpar o que sexa grupos, gerações, estilos de vida distintos por ter simplesmente alguém a quem botar a culpa de tudo. É o mal que um tem que estar para deixar os seus comentários online de maneira repetida, porque todos temos um dia terrível, queremos escrever merda, sim, mas de pensá-lo, a fazê-lo, a deixá-lo aí e a repeti-lo, e até xente co seu nome real, non sequera hai un perfil falso dun troll, non, xente co seu nome real e a fotografía deles de alguma forma conectado ao seu Facebook, onde toda a xente que coñece pode ver o que está a escrever sen vontade de facelo. Eu digo, malta, a tua mãe sabe que estás a escrever isto nos comentários da xente? E acho que é un tema do que non se fala bastante, sinto que está como aceitado que a xente é assim online e que non ten solução. Deixem-me saber nos comentários vocês, mas eu sempre penso, esta xente que escribe estas coisas, e nem sequer estou a dizer-vos coisas horríveis de verdade, esta xente que escribe estes comentários está ao nosso redor, e pois se calhar señora da loja, o que vas todas as semanas, ou a pessoa que está ao teu lado esperando pelo teu carro, e essa xente está ao nosso redor, e às vezes, se eu penso moito, sinto medo porque, meu Deus, teño que dizer-vos que eu sou unha persoa que non sei se é a miña cara, non sei se são os meus óculos, mas moita xente, se estou simplesmente perto delas, começa a contar-me as súas vidas e as súas opiniões e os seus traumas. E tamén é un bocado preocupante que estás a falar, que pessoa tão simpática, e de repente te dixe a opinião mais louca que poderias, que tu jamais pensarias uma pessoa tinha de ser na vida real. E sinto que todos necessitamos urgentemente ir a psicólogos. E eu também entendo que há uma parte da gente que escreve comentários que quer validação e pois partilhar coisas genuinamente, mas é tão pequena em proporção com os outros que sinto que temos que de alguma maneira redesenhar todo o espaço das comunidades online, porque muitas delas convertem-se em comunidades tóxicas. Tenho visto fóruns que começavam como comentários normais sobre coisas para partilhar opiniões e acabavam por basicamente fazer bullying a xente. Tu sentes que essa xente que está a escrever tem problemas com a sua vida, está tentando evadir-se deles, mas sinto que há limites. Ou seja, para mim a fofoca, por exemplo, é um comportamento social normal, mas se eu estou, por exemplo, a queixar-me de uma pessoa com outra pessoa, vou assegurar-me que a outra pessoa não ouva isso e não vai saber disso, porque o meu problema en realidade non é coa pessoa, são os sentimentos e as emoções que eu teño dentro, que teñen que sair, están a sair a través de queixas con esta pessoa, mas eu entendo esta dinámica, eu non quero realmente atacar a outra pessoa, porque eu sei, no fundo, que non culpa súa. Há moitas situações, às vezes que a xente tem uma culpa, mas a maior parte das vezes, quando estamos enfadados, podemos solucioná-lo com reflexão pessoal e queixar-nos a uma terceira pessoa, sentir-nos melhor, é respirar. Obviamente isto é mais difícil se estamos em contato contínuo com comportamentos que não gostamos, mas ao final
as coisas são bastante triviais no dia a dia. E adoraria saber as vossas opiniões. Vocês escrevem comentários, refletem sobre o que escrevem, são mais de como eu, que gostades de ler os comentários sobre os vídeos, o conteúdo, mas não deixar rastro de que estivestes ali, se calhar um like, porque eu não entendo, não consigo entender esta psicologia, tenho pensado muito sobre isto, tenho literalmente lido livros sobre o tema, isto é A Ciência do Discurso de Ódio, de Matthew Williams, um bocadinho duro, mas vale a pena lê-lo se tedes interesse no tema do discurso de ódio nas redes sociais, especialmente, e eu não entendo, continuo sem entender realmente, sinto que ao final tudo pode reduzir-se, além de que as reduções a nível social muitas vezes não são as mais precisas, a essa mentalidade humana de sobrevivência, de o in-group, nós contra os outros, mas que a realidade das redes sociais leva a um nível absolutamente exagerado. Esta é a única conclusão a que eu cheguei de momento sobre o que sucede com os comentários das redes sociais, mas sinto que é uma absoluta loucura. De novo, adoraria saber o que pensam vocês nos comentários, se têm alguma ideia da psicologia detrás disto. Muito obrigada por ver o vídeo até o final, espero gostaram de reflexionar, ouvir alguma opinião sobre os comentários das redes sociais. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!